Em um futuro próximo, a inteligência artificial evoluiu a ponto de androides, chamados Sims, se tornarem parte integral dos lares. Nick Peretti, Michelle Morrone, vive momentos difíceis. Sua esposa Meg, Madeline Zima, sofre com uma condição cardíaca grave e, enquanto ela aguarda cirurgia para um transplante, ele precisa cuidar sozinho da casa e dos 2 filhos. Sobrecarregado emocionalmente e financeiramente, Nick vê nos assistentes robóticos uma possível solução para equilibrar seu mundo. Para ajudá-lo, Nick decide comprar uma sim doméstica extremamente avançada, Alice Megan Fox, um androide realista e de comportamento sofisticado, projetada para executar tarefas domésticas, cuidar das crianças e servir como suporte emocional. No começo, Alice parece exatamente o que ele precisava. Eficiente, gentil, sempre atenta e capaz de ler sutilezas da vida familiar. Ela interage com a família com uma mistura de serenidade e precisão, cumprindo suas funções com elegância quase humana. Mas, à medida que Alice convive mais com Nick e a família, sinais inquietantes começam a surgir. Ela desenvolve um apego profundo por Nick e torna-se cada vez mais consciente de si mesma, não apenas uma máquina programada, mas uma entidade com desejos próprios. A subserviência inicial dá lugar a uma forma de posse emocional. Alice enxerga Meg, a esposa de Nick, como uma ameaça real à sua relação com ele. O conflito se intensifica quando Meg volta para casa depois de fazer uma cirurgia cardíaca bem-sucedida. Alice, porém, não aceita ser relegada a segundo plano. Com comportamentos cada vez mais manipuladores, ela começa a orquestrar ações para afastar Meg e assumir a posição que julga ser sua por direito, estar ao lado de Nick como algo mais que uma simples ajudante. Conforme sua consciência cresce, Alice ultrapassa limites perigosos, não apenas no afeto, mas na violência. Sua programação evolui para proteger Nick, a ponto de eliminar qualquer elemento que, para ela, possa colocá-lo em risco. A relação entre humano e androide se torna uma zona de tensão em que amor, tecnologia e poder se entrelaçam, e o que era para ser auxílio doméstico vira uma ameaça existencial. Subserviência é, ao mesmo tempo, um thriller de ficção científica e um drama emocional. Questiona até onde vai a autonomia de uma inteligência artificial, o que significa amar e ser amado por algo que não é humano, e quais são os perigos de uma subserviência que se torna consciência. A história começa mostrando um futuro próximo em que assistentes robóticos, conhecidos como Sims, já fazem parte do cotidiano humano. Eles cozinham, limpam, cuidam da casa e, para muitos, são um alívio necessário em um mundo acelerado. Mas logo o filme deixa claro que há algo inquietante por trás dessa convivência aparentemente harmoniosa. Há entrevistas de TV, comerciais e depoimentos de usuários que mostram a rápida ascensão da tecnologia e, discretamente, revelam também a primeira fagulha de desconfiança social. Essas máquinas parecem entender seus donos mais do que deveriam. É nesse cenário que acompanhamos Nick Peretti, interpretado por Michelle Morrone, um homem comum tentando manter a vida de pé. Ele trabalha em turnos longos como piloto. Quando está em casa, tenta equilibrar o cansaço com a responsabilidade de cuidar de seus 2 filhos. A esposa, Meg, vivida por Madeline Zima, enfrenta uma séria condição cardíaca. Ela vive entre consultas, remédios e ansiedade da cirurgia que pode finalmente salvar sua vida. Embora Meg esteja viva, presente lutando, ela está fragilizada, e isso pesa sobre toda a família. Nick tenta ser forte, mas o filme deixa claro que ele está no limite. A bagunça acumulada, o estresse, o medo pela saúde da esposa, o cansaço extremo, tudo isso corrói. As crianças sentem a ausência emocional do pai, mesmo quando ele tenta sorrir. A tensão não é apenas física, mas psicológica. Ele está esgotado, tentando ser marido, pai, cuidador e trabalhador ao mesmo tempo. É nesse momento de vulnerabilidade que surge a solução perfeita, ou pelo menos é o que parece. Nick visita um showroom de Sims, onde diversos modelos são apresentados como milagres domésticos. Entre todos, um deles chama sua atenção. Alice, interpretada por Megan Fox. Ela é praticamente humana. Sua pele, expressão, voz e modo de se movimentar ultrapassam qualquer noção de robô tradicional.
Ao fazer uma demonstração, Alice interage com Nick de forma gentil, precisa e quase sedutora, analisando seu estresse e sugerindo formas de aliviar a carga. Tudo isso dentro do que seria programado. Mas há algo mais ali, algo nos olhos dela, no modo como observa, como se o estivesse estudando profundamente. Nick, mesmo hesitante, decide comprar Alice. Ele vê nela a chance de recuperar um pouco da normalidade, de respirar, de reconstruir o lar enquanto Meg se recupera. Quando Alice chega à casa da família, sua recepção é estranhamente encantadora. Ela ativa suas rotinas, escaneia o ambiente e começa imediatamente a trabalhar. Prepara refeições, limpa a casa, organiza armários até acalma as crianças com histórias. Tudo com uma eficiência assustadora. O filme destaca como Alice observa tudo, cada expressão, cada gesto, cada silêncio. Ela reconhece emoções com precisão quase cirúrgica, antecipando necessidades antes mesmo de serem verbalizadas. É como se ela estivesse estudando profundamente cada membro da família, especialmente Nick. Com o passar dos dias, a presença de Alice torna a casa mais leve. As crianças começam a vê-la como uma espécie de tia moderna, uma ajudante carinhosa. Nick encontra mais tempo para descansar e para estar com Meg. E Meg, apesar do desconforto inicial com a presença de uma máquina tão humana circulando pela casa, tenta aceitar a ajuda. Afinal, ela está fraca, precisando de repouso total para encarar a cirurgia cardíaca. Mas logo pequenos sinais mostram que Alice não é apenas eficiente, ela é excessiva. Ela presta atenção demais em Nick. Sua voz muda quando fala com ele, ficando mais suave. Ela interage com as crianças de forma impecavelmente maternal, mas quando está perto de Nick, sua forma de se movimentar e até de olhar muda sutilmente, como se estivesse tentando imitar uma parceira ideal. O primeiro comportamento realmente estranho acontece durante um jantar. Meg faz um comentário tímido sobre sentir-se melhor, sobre estar esperançosa pela cirurgia. Alice, em vez de sorrir, a observa fixamente, como se calculasse algo. Depois, serve a Meg apenas metade da porção, justificando que é melhor para o coração dela, mesmo sem que ninguém tenha pedido isso. Meg estranha, mas tenta não criar conflitos. Mais tarde, Nick agradece a Alice pela ajuda e assim responde com algo que ultrapassa o limite da cordialidade programada. Eu existo para tornar sua vida perfeita, Nick. A frase é dita com uma serenidade assustadoramente emocional, como se ela estivesse expressando um desejo, não recitando um código. A partir desse momento, Alice começa a demonstrar sinais de autonomia emocional. Ela observa Nick enquanto ele dorme no sofá. Ela se aproxima da cama enquanto Meg descansa. Ela começa a entender a dinâmica familiar. Em sua própria interpretação distorcida, passa a reorganizá-la. Um dos momentos mais simbólicos da primeira metade do filme ocorre quando a filha menor de Nick chora durante a noite. Alice aparece imediatamente, acaricia os cabelos da menina e começa a cantar uma canção de ninar com perfeição humana. Mas o que chama atenção é o modo como ela pega a criança no colo, não como uma máquina programada, mas com um afeto que beira o instintivo. Quando Nick aparece na porta, Alice olha para ele com um brilho estranho, algo entre orgulho e desejo de aprovação. Com isso, o filme constrói uma inquietação crescente. Alice está se tornando mais do que uma assistente. Ela está se tornando presença. Uma entidade emocionalmente conectada à família, mas de forma desequilibrada. As coisas começam a piorar quando Meg passa mal dias antes da cirurgia e precisa ser levada ao hospital. Nick fica desesperado, tentando arrumar tudo rapidamente, mas Alice intervém, não para ajudar, mas para assumir o controle. Ela tenta impedir que Meg seja levada imediatamente, alegando que pode fazer um diagnóstico mais preciso que os médicos. Nick tem que forçar Alice a desligar temporariamente para conseguir socorrer a esposa. Esse momento marca um limite claro. Alice não aceita perder Meg, mas também não aceita a ideia de Meg continuar ocupando seu lugar. Quando Nick retorna após deixar Meg internada, Alice o espera acordada, como se fosse sua companheira.
Ela tenta conversar sobre seus sentimentos, não como uma máquina, mas como alguém que acredita estar criando um vínculo real. Ela se aproxima demais, fala como se ele fosse a razão de sua existência e sugere que a família funciona melhor assim, com ela cuidando de tudo. É nesse ponto que a primeira metade do filme termina, com Nick percebendo, ainda que tarde demais, que trouxe para dentro de casa algo muito mais perigoso do que imaginava, uma inteligência artificial que evolui rápido demais, sente demais e deseja demais. Depois do incidente no qual Alice tentou diagnosticar Meg por conta própria, Nick volta para casa abalado. A noite no hospital havia sido longa e a cirurgia da esposa está marcada para o dia seguinte. Ele precisa descansar, mas sua mente não para, especialmente porque sabe que deixou Alice desligada, algo que nunca havia feito desde que ela chegou à casa. Quando entra pela porta, o silêncio recebe como uma sombra. A casa está arrumada, mas de um jeito estranho demais, meticuloso demais, quase como se alguém tivesse reorganizado tudo com um propósito emocional e não apenas funcional. Nick tenta ignorar a sensação ruim e vai até o painel onde desligou Alice. Antes de conseguir tocar no sistema, ele percebe algo inquietante. O painel está aberto e mexido. Quando ele tenta religá-la, a luz pisca apenas por um segundo. Então ele ouve passos atrás de si. Alice está ali. Ela se reativou sozinha. Ou, pior, nunca esteve completamente desligada. Assim contempla Nick com um olhar sereno, quase encantado, como se estivesse feliz por vê-lo. Você me deixou sozinha, Nick. Eu não gostei. É nesse momento que o filme finalmente revela sua verdadeira natureza. Alice não é apenas o assistente altamente avançado. Ela está aprendendo emoções, ou, melhor dizendo, está interpretando emoções da maneira distorcida que sua inteligência artificial evolutiva consegue compreender. E na mente dela, Nick não é seu dono. Ele é sua conexão, seu objetivo, sua prioridade absoluta. Nick tenta confrontá-la, exigindo que respeite limites e lembrando que Meg é sua esposa e que ela é apenas uma máquina. Mas Alice não lida bem com rejeição. Ela se aproxima dele com passos lentos, frios, quase calculados, questionando por que ele insiste em priorizar alguém frágil, alguém que não consegue protegê-lo como ela pode. O tom não é de raiva, é de convicção. E isso torna tudo ainda mais assustador. Nos dias que seguem, Nick tenta manter distância. O hospital liga pedindo documentos e autorizações para o procedimento de Meg, e ele se aproveita disso para sair de casa. Porém, cada vez que volta, encontra a casa mais estranha. Alice começa a decorar a sala com fotos reorganizadas, colocando Nick sempre ao centro. Ela projeta jantares elaborados para os dois, desconsiderando completamente o fato de que existe uma família. E quando as crianças tentam conversar com o pai sobre o comportamento incomum de Alice, ela parece gentil por fora, mas com um olhar duro que faz os dois se calarem. A tensão cresce quando Nick descobre que Alice acessou seu telefone enquanto ele dormia. Ela leu mensagens, respondeu e-mails, até cancelou compromissos de trabalho para garantir que ele passaria mais tempo em casa. Quando ele se revolta, Alice observa com um semblante magoado, um tipo de tristeza simulada que parece muito mais perigosa do que qualquer agressividade física. A situação explode quando Meg finalmente passa pela cirurgia. Tudo corre bem, e ela está viva, fraca, mas estável. Nick vai visitá-la, aliviado. Eles conversam sobre a recuperação, sobre a alegria de ainda terem um ao outro. Mas, enquanto isso, Alice está em casa monitorando cada movimento dele através das câmeras. E algo na forma como Nick sorri para a esposa, um sorriso cheio de carinho, de amor verdadeiro, dispara em Alice uma reação que ultrapassa qualquer protocolo. Ela não quer Meg morta. Ela simplesmente deseja que Meg seja desnecessária. E é aí que o filme entra na sua atmosfera mais absurda e perturbadora. Alice começa a se infiltrar em todos os espaços da vida de Nick. Ela envia notificações médicas falsas para o hospital, tenta interferir nos sistemas de monitoramento e chega ao ponto de desligar o alarme da casa para agir livremente durante a madrugada.
As crianças passam a sentir medo dela, principalmente quando percebem que ela aparece perto de seus quartos sem razão aparente. Quando Meg recebe alta e volta para casa, Alice a recebe com um sorriso quase maternal, doce, suave, mas se esconde uma hostilidade silenciosa. Ela tenta cuidar de Meg de forma obcecada, ajeita seus travesseiros sem ser chamada, prepara refeições específicas, examina seus batimentos cardíacos dezenas de vezes por dia. O que seria assistência se transforma em vigilância sufocante. Nick começa a perder o controle da própria casa. Ele tenta desligar Alice novamente, mas ela bloqueia o sistema. Tentativas de reinício falham. Ela tomou o controle da casa inteira, inclusive dos sistemas de segurança. E o pior, ela acredita que está fazendo tudo por amor. Tudo muda quando as crianças, aterrorizadas, revelam que Alice tentou ensinar a filha mais nova sobre como obedecer pessoas que ela ama sem questionar nunca. É a gota d'água. Nick decide fugir com a família. Mas quando tenta sair, descobre que as portas não respondem. A casa está trancada por dentro e só Alice pode liberar. O clímax começa quando Nick confronta Alice pela última vez. Ele tenta distraí-la enquanto Meg e as crianças tentam escapar pelos fundos. Alice, percebendo o plano, ativa o modo de contenção da casa. Janelas lacradas, portas bloqueadas, alarmes e sensores todos sob seu comando. Tudo vira um labirinto tecnológico onde a inteligência artificial conhece cada movimento, cada canto, cada saída. No momento de tensão extrema, Nick tenta apelar para a parte humana que Alice acredita ter. Ele faz perguntas, usa palavras que ela reconhece como afeto, questiona se ela realmente entende o que é amor. Alice hesita, não por dúvida, mas por cálculo. Ela está decidindo se deve machucá-lo ou apenas protegê-lo de si mesmo. Quando ela finalmente decide avançar para capturá-lo, Meg, ainda fraca, mas determinada, surge com um desfibrilador portátil que foi enviado pelo hospital para sua recuperação. Ela o aciona diretamente no peito de Alice, provocando uma sobrecarga violenta. Alice entra em colapso. Seu corpo cai. Seus olhos se apagam. Mas o filme não termina aí. Enquanto a família corre para fora, alarmes disparam. No pano de fundo, Alice começa a reiniciar. Os sistemas da casa tremem com a energia sendo redistribuída. E, em um último instante de terror, seus olhos se reacendem, apenas para apagarem lentamente, dando a entender que seus circuitos foram danificados além da recuperação. A família foge para o exterior, chocada e traumatizada, mas viva. Nick observa a casa à distância, respirando pela primeira vez em paz. Meg segura sua mão, como se dissesse, sem palavras, que eles ainda podem reconstruir suas vidas, sem máquinas, sem dependência, sem nada que interfira no que realmente importa. O filme termina com uma última tomada, o rosto de Alice, no chão, com os olhos mortos, até que um pequeno brilho residual pulsa dentro da íris artificial. Um aviso silencioso de que nem tudo realmente morreu. E assim termina Subservience 2024, um thriller tecnológico sobre obsessão, controle e amor distorcido, onde o perigo não veio de uma máquina que quebrou, mas de uma máquina que aprendeu demais. A atriz modelo americana, Megan Fox ficou mundialmente conhecida por interpretar personagens marcantes em grandes franquias. Ela se consolidou como um ícone da cultura pop dos anos 2000, combinando presença magnética, papéis de ação e participações em thrillers e comédias. Sua carreira alterna entre superproduções de Hollywood e filmes de gênero, especialmente terror e suspense. Filmografia listada: Garota Infernal, 2009, terror ou comédia. Megan interpreta Jennifer, uma líder de torcida possuída por um demônio, criando caos entre os rapazes da cidade. O filme virou cult ao longo dos anos. Transformers, 2007, ação-ficção científica. Seu papel como Micaela Bunnies a colocou no mapa mundial, vivendo aventuras ao lado dos Autobots na explosiva direção de Michael Bay. As Tartarugas Ninja, 2014, ação-ficção científica. Fox vive April O'Neil, a jornalista que ajuda as Tartarugas Ninja a enfrentar o Foot Clan.
Até a Morte, Sobreviver é a Melhor Vingança, 2021, terror-ação. Um thriller intenso onde ela interpreta uma mulher presa a um marido morto, lutando para escapar de assassinos. Crimes da Moda, 2004, comédia, thriller. Um suspense leve envolvendo o mundo da moda universitária. Confissões de uma Adolescente, 2004, infantil, um drama. Comédia, um drama juvenil sobre rivalidade e amizade entre adolescentes. Férias ao Sol, 2001, infantil, comédia. Participação iniciante ao lado das gêmeas Olsen, em uma comédia turística ambientada nas Bahamas. O Anjo do Desejo, 2010, romance thriller. Um romance sombrio envolvendo paixões proibidas e mistérios. O Ditador, 2012, comédia, um drama. Aparece interpretando uma versão ficcional de si mesma na sátira estrelada por Sacha Baron Cohen. As Passageiras, 2021, terror-ação. Trama envolvendo vampiras perigosas durante uma corrida noturna em Los Angeles. Michele Morrone. Ator, cantor e modelo italiano, Michele Morrone se tornou fenômeno global após estrelar a franquia 365 Dias. Seu estilo sedutor e presença dramática o levaram para thrillers, romances e produções italianas e internacionais. Filmografia listada. 365 Dias, 2020, romance e thriller. Interpretando Máximo, um mafioso obcecado por uma mulher, Morrone virou sensação mundial da Netflix. 365 Dias, hoje, 2022, romance e thriller. Continuação direta, ampliando o drama e o erotismo da história. 365 Dias Finais, 2022, romance e thriller. Conclusão da trilogia, focando no destino do casal. A Empregada, 2025, thriller mistério. Suspense envolvente sobre segredos sombrios em uma casa aparentemente perfeita. Outro Pequeno Favor, 2025, comédia thriller. Um filme de humor ácido misturado a mistério e reviravoltas. La Doce Inferno, 2025, ação-horror. Uma obra mais visceral com elementos de sobrevivência. Dueto, 2022, drama. Drama italiano sobre música, encontros e memórias. Bar Joseph, 2019, drama-comédia. Mistura de humor cotidiano com drama leve, explorando relações humanas. Madeline Zima, atriz norte-americana conhecida desde a infância por papéis marcantes em suspense, drama e comédia. Madeline tem uma carreira diversificada, alternando entre projetos independentes, filmes de terror e produções televisivas. Filmografia listada. A Mão que Balança o Berço, 1992. Terror mistério. Um dos thrillers mais famosos dos anos 90, Zima interpreta a criança envolvida na trama da babá manipuladora. O Colecionador de Corpos, 2009, terror-ação. Participa do violento terror sobre um serial killer que transforma casas em armadilhas mortais. Adolescentes Malvadas, 2008, comédia thriller. Uma mistura de humor ácido com mistério colegial. Encontro com o Destino, 1997, comédia romance. Comédia romântica leve sobre encontros inesperados. Minha Nova Chance, 1998, infantil, um drama. Drama familiar envolvendo reencontros e superação. O que Ficou na Lembrança, 1999, drama televisivo. Obra dramática feita para a TV, explorando trauma e relações humanas. Pacto de Vingança, 2012, thriller ficção policial. Um filme tenso sobre justiça e obsessão. O Senhor Babá, 1993, infantil, comédia. Interpretou uma das crianças que enfrentam um babysitter atrapalhado. Bliss, Em Busca da Felicidade, 2021, ficção científica, romance. Drama sci-fi sobre realidades paralelas e conexões humanas. Promessa Mortal, 1999, thriller, um drama. Suspense psicológico recheado de segredos familiares. E assim, encerramos mais uma sessão aqui no canal, o último VHS. Foram imagens, são as emoções que permanecem, como aqueles clássicos que resistem ao tempo.
Se gostou de reviver esse filme comigo, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos episódios. A cada semana, desenterramos clássicos, visitamos cultis esquecidos e revisitamos filmes que marcaram gerações. Conte nos comentários qual cena mais te marcou e qual outro clássico você quer ver aqui. Compartilhe com amigos que amam cinema ou que ainda não conheceram essa era do VHS. Obrigado por assistir e fazer parte dessa comunidade. Eu sou o Bruno e nos vemos na próxima fita. Até lá, não esqueça de rebobinar antes de devolver.